Melhor você. Oferecimento Energia Travel Insurance, Kingsway Real Estate Brokerage, Clube Noturno Momentos, Rico Burrito, Boutique Med Spa, Mandala Travel e Netlist, o guia comercial brasileiro do Canadá. Bom dia, eu sou a Andy Vieira e esse é o Melhor Você. Hoje eu tenho uma convidada super especial, Susan Camargo, nutricionista. Obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada a você por convidar, é um prazer. A gente vai estar falando hoje sobre alimentação saudável. A alimentação saudável não é só pro peso, é para a cabeça também. Explica um pouquinho essa relação pra gente. Eu acho que um tema muito importante que todos nós notamos durante essa pandemia foi a saúde mental, né? Então, todo mundo quando escuta nutrição, sempre pensa dieta, peso, né? Você é nutricionista? Toda festa de amigo, me fala alguma dieta, né? Alguma coisa assim. E o que geralmente eu falo é a saúde mental, nesses últimos 2 anos, o que eu tenho visto é muito importante também, né? Todos os meus clientes, pacientes que vêm pra mim, têm falado como isso afetou a parte, né, social, emocional, compulsão alimentar. Então, assim, todo mundo tem falado, eu tenho comido mais. Então, assim, nutrição não é só peso, só dieta, né? É muito mais que isso. A nutriente para saúde mental também é uma coisa muito importante de se ver, né? De se importar, no caso. E como que eu balanceio o meu dia a dia corrido com alimentação saudável? Tem algum segredo? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem um segredo. São vários fatores, né? Fator emocional, como você lida com a comida, seu relacionamento com a comida, como você vê aquela comida. Social, mental e também seu estilo de vida. Como que você tá lidando, né, com a sua vida no sentido de você tá tendo tempo de preparar sua comida, optando mais por alimentos não processados, integrais, né? Então, assim, é muito difícil eu te responder isso. Eu podia fazer uma palestra, né? Então, é muito difícil responder isso, assim, só numa pergunta, mas seria, olha para como que você está dormindo, como que você está gerenciando estresse e emoções, o que você está comendo, como eu falei, né, frutas, hortaliças integrais, grãos, oleaginosas, que seriam nozes e castanhas, e tudo isso. Então, assim, é muita coisa para você gerenciar. Por isso que geralmente eu falo, precisa de acompanhamento nutricional da Nutri. Se puder também, se você achar que tem algum problema de relacionamento com a comida, psicólogo, né? Porque hoje em dia o que eu tenho visto é isso mesmo. Essa relação de amor e ódio com a comida aumentou durante a pandemia? Muito, muito. É uma das coisas que eu lido mais com os meus pacientes agora, que é entender as razões por que você come, qual é a sua emoção antes, durante e depois, né? E o porquê, por que você está comendo. Então isso acho que é uma das coisas que eu vi mais aumentar durante a pandemia, porque a gente estava em casa, trancado, né? Então teve gente que a única coisa que tinha ali para fazer era comer mais, né? Então é muito importante. E dá aquele falso alívio, aquele falso conforto. O que eu uso muito o termo é você come as suas emoções. Tô com raiva, tô estressado. Você acaba comendo as suas emoções. Então isso é muito importante da gente ter o conhecimento e começar a gerir isso, né? Como que eu posso gerenciar as minhas emoções que não seja descontada na comida. Então é muito difícil, viu? Não é fácil. Não, eu sei, porque eu fui uma comedora compulsiva e obesa. E para você chegar num nível de balanço emocional, é trabalho constante.
E eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você entender que você está comendo compulsivamente. Acho que esse é o fator, assim, que muda tudo. Vai, como eles falam aqui, vai virar a chave se você admitir para você mesmo. E como que eu faço isso? Então, é muito difícil, porque você tocou em alguns pontos aqui muito importantes. Você admitir para você mesmo, então é você reconhecer. Se você não reconhece e não procura uma ajuda, você não está pronto para aquela mudança. Então, muitas das pessoas que vêm me procurar, elas vêm não prontas para aquela mudança. Então, o que eles acham? Que eu tenho aquele quick fix, né? Ai, você tem alguma coisa para me passar, talvez eu não saiba, para emagrecer, para qualquer coisa. E não é assim, a pessoa tem que estar pronta. Foi exatamente o que você falou, a chavinha tem que estar virada. E aí a gente entra, né, como profissional para te ajudar. Então tem várias coisas a ser consideradas também. E uma outra coisa que você mencionou também é comer no piloto automático, por exemplo, né? A gente às vezes não tem essa consciência corporal. Então, é um processo, é que nem aprender a meditar. Não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite. Então, essa coisa com o relacionamento, do relacionamento com a comida, também é exatamente isso. É um processo. Então, entender o porquê das suas emoções e por que você faz aquilo e como conseguir sair disso. Que é muito, muito difícil, mas existe solução, com certeza. E me fala sobre a obesidade infantil, que eu sei que foi uma coisa assim que piorou, foi terrível durante a pandemia, porque as crianças ficaram trancadas, não tinha nem atividade física e o emocional. Eu acredito que do mesmo jeito que afetou a nós, afetou ainda mais a população infantil. Então, realmente, eu acho que como pais, trazer isso, o que eu estou citando aqui para vocês, para as nossas crianças. Então, seria despertar essa consciência corporal, respeitar as sensações de fome, saciedade. Então, assim, não interferir muito, porém, providenciar alimentos integrais menos processados, que é isso, acho que é a base de tudo, né? De uma família saudável, no caso, reduzir alimentos ultraprocessados e como que eu falo? Colocar mais, né? Oferecer mais alimentos naturais. Então, eu acho que tem essa parte aí que nós como pais, mães, né, cuidadores, a gente às vezes quer intervir a mais, né? Come tudo que tá no prato. E não é bem assim, é despertar isso desde criança. Então, assim, com a pandemia, isso do mesmo jeito que despertou nos adultos, esse relacionamento com a comida, comer mais, comer por emoções, mas já é tempo da gente começar agora a correr atrás, né? Do que foi perdido, do que a gente perdeu nesses anos de pandemia. E eu acho que é mais ou menos nessas linhas de ensinar também eles, E aí, né? eu paro de comer de uma vez? Não. Eu sei. Uma das coisas que eu me apaixonei pelo seu trabalho quando a gente começou a conversar foi você estar colocando para mim o quanto é importante o balanço. E dietas restritivas não funcionam. Não, eu acho que até essa palavra dieta eu não gosto. Porque dieta, se você pensar, muita gente pensa no quê? Eu vou começar e vou terminar. Então é uma dieta. Eu tô de dieta, não vou comer o doce, porque eu estou de dieta. Então, se na sua cabeça não houver o lifestyle change, que é a mudança do estilo de vida, não tá certo. Então, por isso que eu falo, é a chavinha que tem que girar ali, clicar, porque eu vou fazer isso como um estilo de vida, tem que ser sustentável. Então, até essa palavra dieta, eu tomo muito cuidado, porque eu sempre falo, não é uma dieta. Como que você pode gostar desses hábitos? Então, é por isso que a gente sempre fala, a maioria das nutricionistas que eu conheço, tudo pode, com moderação. Então, assim, um brigadeiro, um bolo. Pode, não tem problema, uma pizza. Com moderação e sem culpa, que daí já vem aquele relacionamento com a comida de novo. Comi, amanhã continua a vida sem culpa, sem, né, se punir depois, com exercício, com dieta. Então, assim, nutrição é muito complexa também, né? E como seria montar um prato saudável? Então, isso é uma pergunta muito interessante. Adoro essa pergunta, porque é o que eu falo. Não gosto de dieta, mas o que colocar no seu prato? Então, o que eu falo? Geralmente, umas 2 mãos, assim, ou então metade do seu prato, se você conseguir visualizar um prato de tamanho normal. Vegetais crus, cozidos, assados, o que você preferir. E frutas, então nesse meio do seu prato seria vegetais e frutas. 1/4 do seu prato, ou o tamanho de um punho,
o carboidrato. Então, eu geralmente falo grãos integrais se você conseguir. Então, pode ser todos os tipos de grãos que a gente acha aqui no Canadá, arroz integral, quinoa, né? E pode até ser o que a gente chama de starchy vegetables, que seriam os vegetais que têm um maior índice de carboidrato, que também seria nesse quarto do prato. Uma batata doce, um milho, uma abóbora, todos esses, ou até uma mandioca, seria um quarto ali do seu prato, não vai na metade. Na metade do prato. E aí o outro quarto que sobrou uma proteína. Então pode ser proteína de origem vegetal, mas o que geralmente a gente sempre aconselha é que você faça espaço na sua semana para as proteínas de origem a proteína de origem animal e vegetal. Então, o que faça espaço na sua semana para também colocar as proteínas de origem vegetal, que é muito importante, que seria as nozes, oleaginosas, castanhas, feijões, lentilha, grão de bico, que geralmente fica um pouco esquecida, mas eles têm um valor nutricional maravilhoso. Então, o prato seria mais ou menos isso. E que dica você dá para quem está passando por esse momento de transição aí? Tá difícil primeiro de se olhar no espelho, de admitir que precisa mudar, e como que a gente faz para... É difícil porque cada um tem o seu tempo e sua chavinha. Se você sentiu que é a hora, a sua chavinha virou ali, você está pronto, você se sente pronto para fazer aquela mudança, procura ajuda profissional. E aí é o que eu falo, baby steps, né? Um passinho de cada vez para poder alcançar aquilo que você deseja, o seu objetivo, que pode ser qualquer um, né? Pode ser emagrecer, pode ser comer saudável, pode ser melhorar a sua relação com a comida. Então, para cada pessoa é uma coisa. Mas o que eu acho que a base de tudo é consciência corporal, se eu fosse dar uma dica. Consciência da sua fome e saciedade, isso é muito importante. E aceitação. Que você tinha falado, amor próprio, né? Self-care, essas coisas. Então, a própria aceitação do seu corpo, se amar e se ver no espelho e fazer as pazes com você mesma. Eu acho que isso é essencial para qualquer começo de jornada aí. E como, eu sei que tem um monte de tabu envolvido ali, mas como fica a alimentação de alguém que é vegetariano e está precisando perder peso? Como que... Esse ponto é muito importante mesmo, é por isso que é bom, antes de se tornar, ou se já é vegetariano, conversar com uma nutricionista para ter certeza que todos os nutrientes estão sendo cobertos ali por aquela dieta. Qualquer pessoa vegetariano, vegano, pode ter uma dieta boa e balanceada, contanto que a gente esteja tomando cuidado com os nutrientes. Então, em relação à perda de peso, pode-se alcançar se esse for o objetivo da pessoa. Porém, o que geralmente eu falo, se a pessoa veio para mim com esse objetivo único, mas todos os outros patamares ou parâmetros que eu te falei, gerenciamento de estresse, dormir, o estilo de vida não tem sido visto, então a gente tem que dar um passinho para trás antes de focar só na perda de peso. Porque eu acho que a perda de peso não é o objetivo, é o resultado. Isso, a consequência é o resultado. Entende? E me fala uma coisa, é mais caro comer saudável? Com certeza é mais caro, mas eu tenho estratégias. Ok, então divide com a gente. Então vamos lá. Lógico que a gente sempre fala alimentos frescos, né? Verduras, hortaliças, oleaginosas, castanhas, são caras, mas existem estratégias. Quais são algumas estratégias? Alimentos congelados quando estão na promoção, por exemplo, frutas para fazer até uma vitamina, um smoothie, né? Então, se tiver na promoção, se tiver espaço no freezer, congela, porque seria uma ótima opção. Então, frutas e vegetais congelados. Se for comprar algum enlatado, que também existem coisas boas no meio das... Como que chama? Das prateleiras do mercado. E lá também tem muita coisa boa, porque geralmente eu vejo gente falando, só fica no perímetro. Não, pode ir lá no centro das prateleiras e tem os feijões enlatados, lentilhas. Sim. Então, a minha recomendação seria comprar algum que seja sem sal, sem sódio. Eu sempre compro baixo sódio. Isso, e aí quando abrir, enxaguar bem, e dá pra fazer uma salada, dá pra fazer um molho pra vegetais. Então, assim, peixes enlatados também podia ser atum, salmão, uma ótima opção também. Então, assim, existem jeitos de comer saudável e ainda manter o orçamento. É só questão da gente conseguir encaixar tudo isso.
E você trabalha como nutricionista na parte corporativa e também individual? Sim, eu vejo clientes, pacientes, né, personalizados, sessões personalizadas, que é muito importante. Não é, que nem a gente fala, one size fits all, né, um tamanho para todo mundo. É realmente personalizado. Qual que são as suas necessidades nutricionais e aí a gente traduz isso para um plano alimentar. Que isso não é inclui dieta. também, por exemplo, eu tô na menopausa, preciso ganhar músculo. Dá para trabalhar isso na nutrição? Isso. Acho que a nutrição é a base de tudo, né? De qualquer objetivo de saúde que você tenha, é a nutrição, né? Então, assim, se for fitness, se for menopausa, relacionamento com a comida, qualquer coisa, até mesmo o gerenciamento do peso, a base são todas essas que eu falei. Então, dá para cuidar de todo mundo de uma forma bem personalizada. Não é uma dieta só para todo mundo. E você atende crianças também? Atendo. Sou nutricionista materno-infantil, então minha especialidade são mulheres e crianças, mas no geral, a maioria das nutricionistas, inclusive eu, a gente atende qualquer doença crônica, no caso diabetes, colesterol alto, né? Menopausa. Então, assim, dá para ajudar uma gama bem grande de pessoas. E a importância, uma coisa que eu sempre lembro é a importância da nutricionista durante a gravidez. Também. É uma fase muito delicada, né? Então, eu sempre levo em consideração os 1000 dias. Não sei se você já escutou falar, mas seria desde a concepção, né, do bebezinho. Então, são quase 300 dias e daí mais 365 dias do primeiro ano da criança e mais 365 dias do segundo ano da criança. Quase 1000 dias. Então, a gente sempre leva isso muito a sério na nutrição, porque é uma fase de desenvolvimento cerebral e de tudo, né? Muito grande. Então, se a gente conseguir uma nutrição super adequada para aquela mãe e para aquela criança, todos os processos de aprendizado vão ser muito melhorados. Então, assim, é uma das áreas que eu adoro lidar, né? Grávidas e crianças, exatamente por isso, porque a gente tem muito potencial ali. Então, é muito interessante. E quando eu tive minha filha, eu li um negócio que falava assim, o paladar da criança é formado nos primeiros anos. No útero. É? No útero. Então, se você não der doce pra ela até, os 4 anos, ela nunca mais vai querer doce. Eu acredito nisso porque a minha filha, por exemplo, ela não come chocolate. E eu sempre dei só fruta pra ela. E hoje ela come, como toda criança, ela come uma besteira, come um Skittles, come um chocolate branco de vez em nunca, mas na maior parte do tempo, mesmo se eu compro uma torta, alguma coisa, ela não come. Ela ama morango congelado. Eu compro sacos e sacos de morango congelado e precisa ter morango congelado em casa. Então é no útero que forma? Sim, o paladar da criança já é, né, desde o que a mãe come, é por isso que eu falo, esses primeiros 1000 dias são muito importantes na vida da criança, para tudo, né? Então, realmente, assim, é muito importante que eu defendo que até os 2 anos realmente não dá açúcar e só frutas e tudo mais, né? Então, assim, isso é muito, muito importante. E o balanço, que nem você falou, a criança vai comer doce, mas eu não vejo por que adiantar essa introdução do doce na vida da criança, né? Susan, obrigada por ter vindo no programa. Imagina. Adorei te receber. Tenho mais 1 milhão de dúvidas. Você vai voltar. Sim, com certeza. Obrigado, foi um prazer. Eu sou a Andy Vieira e esse foi o Melhor Você. Até a próxima. Melhor Você. Oferecimento Energia Travel Insurance, Kingsway Real Estate Brokerage, Clube Noturno Momentos, Rico Burrito, Boutique Med Spa, Mandala Travel e Netlist, o guia comercial brasileiro do Canadá.